Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Tá calor aí? Nossa, tá calor aqui, hein? Bora lá começar a nossa quarta-feira. Hoje nós temos aula de geografia e depois aula de português. Então, para começar aí, nós vamos falar um pouquinho, né? Nós vamos começar, na verdade, nossa aula de geografia e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre atividades econômicas. Quando se fala em atividades econômicas, o que você em casa lembra? Óbvio que tudo que se fala de economia, a gente lembra do cifrão, né? De dinheiro. Então, vamos ver um pouquinho sobre o que nós vamos estudar. Está lá na página 218, ok? Então, nós vamos começar a falar um pouquinho aí sobre atividades econômicas no nosso país. Atividades que geram recursos econômicos, né? Que geram dinheiro para o país. Então, a primeira atividade que nós vamos falar aí é a agricultura. A agricultura é o ato de cultivar a terra. Nós já falamos isso na aula de ética, lembra lá? Terceiro bimestre. Então, trata-se de uma atividade econômica muito importante para a sociedade, porque tudo que vai na mesa, né? Arroz, feijão, o legume, a verdura, passa aí por debaixo da terra, né? Então, é produzir o alimento da população, a matéria-prima aí para as indústrias. Então, é super legal a gente falar aqui, né? Quando a gente vai falar sobre agricultura, nós vamos falar um pouquinho sobre o solo. Que o solo e o clima, eles interferem na escolha daquilo que vai ser cultivado. Então, quando um agricultor vai pensar no que ele vai plantar, né? Na atividade econômica que ele vai exercer ali, a primeira coisa que ele vai pensar é assim, peraí, o meu clima é favorável para plantar isso? O solo que eu tenho é favorável? É legal lembrar que não é qualquer solo que eu posso plantar o arroz, não é em qualquer solo que eu posso plantar o alface. Existem solos aí específicos, né? E algo que é muito plantado aqui no nosso país é a cana-de-açúcar, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela tem a habilidade de se adaptar melhor em um clima quente e úmido, tá? Assim como o trigo também tem a habilidade de se adaptar mais no clima frio. Então, cada vegetação tem a sua preferência conforme muito calor ou frio, para que ela possa crescer, para que ela possa reproduzir, né? E assim chegar à maneira certa, né? O tempo certo para colheita aí. E nós vamos falar então um pouquinho sobre o tipo de solo. Existem dois tipos importantes que você precisa saber, que é o latossolo, né? Que é também conhecido como terra roxa. Essa terra, esse solo, é o melhor tipo para cultivo do café, tá? Então é um solo aí que eles falam assim que ele é meio preto, né? Conhecido como terra roxa. Ele é cheio ali de humus, né? Preparado para esse tipo de vegetação. E depois nós também temos ali o fertissolo, conhecido como massapé. É o solo ideal, então, para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, você percebe que aqui nós estamos falando de dois tipos de solo. Um, né, conhecido como a terra roxa aí, e o outro conhecido, então, como massapé. São dois tipos de solo diferentes e nós vemos aqui que tanto o café como a cana-de-açúcar têm preferência entre esses tipos de solo. E assim acontece também com os outros vegetais, ok? São vegetais que estão sempre buscando aí pela sua, vamos dizer assim, pela sua preferência. Como assim, tia Rafa? Alguns conseguem crescer, reproduzir num solo mais abafado, mais úmido, né? Outros já gostam de um solo mais seco, não tão úmido, né? Então, tudo depende aí da vegetação. As verduras, né? E legumes são plantas que gostam de ser plantadas aí, a gente conhece, né? Como a terra orgânica, né? Como um solo mais fofinho, rico em nutrientes, né?
é legal, então, a gente perceber que tem essa diferença de solo, tá? Quando a gente fala de solo, a gente também pode se falar que existe dois tipos de agricultor. Como assim, tia Rafa? Existe o agricultor, que é o latifundiário, que é o proprietário de grandes fazendas. Então, são aqueles que têm fazendas enormes, com muitos empregados, muitas propriedades, muitas plantações. E também tem o camponês, que é o proprietário de uma pequena porção de terra. Geralmente aqueles, né, vamos colocar assim, que tem um pedacinho de terra e planta ali o seu alface, a sua horta para vender para o mercadinho. Então, ele não tem muitos funcionários. Então, existe diferença também nesse tipo de agricultura, tá? De ser agricultor. E quando se fala em agricultor, vale lembrar que para que esse agricultor tenha lucros necessários, é preciso que ele saiba como adubar o solo, como conservar esse solo, como irrigar esse solo, drenar esse solo. Nem toda planta, nem todo vegetal gosta muito de água, não pode ter um solo encharcado. Nem toda planta gosta muito de ficar seca. Então, gente, é uma questão de preparo, de conhecer aquele vegetal e tudo mais. E, fora isso, também tomar cuidado, né? Com as queimadas, né? Na hora de limpar o terreno. Porque o que acontece? Quando se faz uma colheita ali, né? Colheu ali aquele vegetal, precisa se limpar aquele terreno para que no próximo período possa se plantar de novo. Então, às vezes, os produtores acabam queimando raízes ali, então também tem que tomar cuidado, porque senão você deixa um solo fraco. Então, precisa conhecer daquilo que está fazendo, pesquisar para dar certo e dar lucro. E depois, quando a gente fala em atividade econômica, não se fala só, né, de vegetação, de plantar, mas se também fala um pouquinho sobre a pecuária. O que é a pecuária? É a atividade que as pessoas fazem de criar um tipo de animal, podendo ser bovino, que seria bois, podendo ser suíno, que seria porco, podendo ser caprino, que seria capras, bufino, que seria búfalos, ovino, ovelhas, equino, cavalos, acino, que seria os asnos, os jumentos. Então, é o ato, né, de uma criação ou um tratamento de gado. Para quê? Servindo, então, tanto para a agricultura, fornecendo alimento à população, ou aquele animal como matéria-prima para algum outro tipo de indústria. Como assim, tia Rafa? O boi não serve só para comer, fazer a carne, o churrasquinho, mas alguns agricultores usam o boi o quê? Para drenar, para fazer trabalho na terra, né? Puxar ali os aparelhos, né? Então tem todo esse processo. A pecuária, então, ela cria esses animais, né? Para depois fazer a venda, seja para consumo da carne, né? Ou às vezes produz ali a cabra para o consumo apenas do leite, para fazer o queijo, a manteiga, né? Então, tudo depende para que serve. Então, vale lembrar que a pecuária é muito importante também, assim como a agricultura, ok? Hoje nós vamos falar só sobre essas duas atividades econômicas, beleza? Na próxima aula a gente vai continuar. Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. Na nossa atividade de hoje, nós vamos fazer a atividade da apostila. Que página? Página 220, página 221. Ok? Então, bem pouquinho, gente. Tem 1, 2, 3 exercícios. E aí, terminou a apostila, você vai aqui para a sua folhinha do Vamos Trabalhar. Então, tá falando lá sobre as atividades, né, econômicas, que são atividades que têm fim de produzir benefício à população, né? Há trabalhos aí como agricultura, pecuária, né? Coisas que nós vimos hoje. E aí, depois também, nós vamos fazer aqui do outro lado, que está falando sobre tipos de produção, né? Sobre tipo de produção que se faz dentro das atividades econômicas. Então, quando se fala de produção, o que está se falando aqui?
está se falando de como que essa produção é feita. Por subsistência, o que que é? É quando é feita por consumo do trabalhador e da sua família. Então, a produção de subsistência significa que o trabalhador ele faz apenas para ele e para a família ali. O excedente da produção é comercializado, né, se sobrar. Caso haja sobra, então é comercializado, tá bom? E também tem a produção agrícola, que é um tipo único, né, de mercadoria que recebe o nome como monocultura, que é a forma que eles vão produzir essa vegetação, tá bom? Lembrar que todo objeto, vamos dar um exemplo, o queijo. O queijo é feito do quê? Da matéria-prima. Qual é a matéria-prima que se faz o queijo? O leite. Então, todo objeto, todo produto tem a sua matéria-prima. E lembrar lá que tem, né, a questão aí que eu falei que o agricultor ele pode ser subdividido em duas partes, né, em dois fatores. O latifúndio, que é aquele que tem grandes propriedades, ou o camponês que tem propriedades pequenininhas, tá? E depois vai perguntar para você qual que é o processo que na agricultura precisa se ter. Então, enriquecer o solo com adubo, né? A gente está falando aí da adubação. Eles precisam saber a maneira certa de tirar a água da terra, né? Deixar a água de uma maneira adequada, que seria a drenagem. Combater as pragas para a vegetação, né? Para a vegetação não morrer, né? Os bichinhos não comerem tudo. E também ter a maneira correta de jogar água, né? De fornecer água a essas plantinhas aí, que seria por irrigação. Então, galerinha, tudo que tem aqui no nosso Vamos Trabalhar, eu acabei de relembrar aqui as questões, com vocês não tem erro. Bora fazer a atividade. Não se esqueçam de tirar fotinho para que a tia Rafa saiba que realmente você está fazendo. Daqui a pouco a gente se vê na nossa aula de português. Beijo!